Olá pessoal, nesta aula estudaremos o ciclo trigonométrico. Aprenderemos a representar qualquer ângulo nesse ciclo e veremos também as definições de arcos côncavos e de primeira determinação positiva de um ângulo. Vamos lá? Bom, vamos começar com a definição de ciclo trigonométrico. Nós vamos considerar o plano cartesiano XY e a circunferência de centro na origem e raio 1 nesse plano. Notem, pessoal, que ao nos deslocarmos sobre essa circunferência, nós temos dois sentidos possíveis de deslocamento: o sentido anti-horário e o sentido horário. Bom, adotar uma orientação para essa circunferência significa dizer qual desses dois sentidos de deslocamento será considerado o positivo. Quando nós consideramos o sentido anti-horário como sendo o sentido positivo de orientação, então essa circunferência, centrada na origem de raio 1, ela é chamada de ciclo trigonométrico. Além disso, nós chamamos esse ponto A, aqui representado, de origem dos arcos, porque toda vez que nós representarmos um ângulo aqui no círculo trigonométrico na sua posição padrão, o lado inicial desse ângulo ele deve estar sobre o segmento OA. Por isso que A é chamado então de origem dos arcos, ok? Além disso, aquela subdivisão do plano cartesiano em regiões, em quadrantes, que nós já vimos em aulas anteriores, ela continua válida aqui. Então, todo ponto sobre a circunferência que está aqui nesta região, nós dizemos que ele está localizado no primeiro quadrante. Todo ponto sobre a circunferência que está nesta segunda região, nós dizemos que está no segundo quadrante, e assim sucessivamente para o terceiro e o quarto quadrante. Notem, pessoal, que a ordem dos quadrantes ela é dada exatamente na nossa ordem de orientação, no sentido anti-horário, ok? Bom, como fazemos então para representar um ângulo na posição padrão no ciclo trigonométrico? Bom, primeiramente, nós devemos posicionar o lado inicial do ângulo sobre o segmento OA. Em seguida, nós devemos percorrer o sentido anti-horário para a gente marcar ângulos positivos e o sentido horário para marcarmos ângulos negativos. O lado final do ângulo aqui, eu sempre vou denotar pelo segmento OB, ok? Vamos fazer um exemplo então para entender melhor. Represente os ângulos de 0 graus, 60 graus e menos 90 graus no ciclo trigonométrico. Bom, 0 graus. Nós sabemos que 0 graus é um ângulo sem abertura nenhuma. Então, o seu lado inicial e o seu lado final são iguais, estão sobre o mesmo segmento. Então, o ângulo de 0 graus no ciclo trigonométrico é representado apenas pelo segmento aqui OA, que no caso será igual ao segmento OB, ok? E o ângulo de 60 graus? Bom, analogamente, nós posicionamos aqui o lado inicial do ângulo sobre o segmento OA e então devemos nos deslocar no sentido anti-horário até obtermos uma abertura aqui de 60 graus. O lado final do ângulo está aqui indicado pelo segmento OB. Então, notem, 60 é um ângulo positivo, então nós nos deslocamos no sentido anti-horário. E agora, menos 90 graus é um ângulo negativo, então nós devemos posicionar o lado inicial do meu ângulo sobre o segmento OA e agora devemos nos deslocar no sentido horário até obtermos uma abertura de 90 graus, ok? Então, aqui OB indica o lado final do meu ângulo. Quando o ângulo é negativo, nós devemos fazer essa abertura no sentido horário.
Aqui nós temos vários exemplos. Então, por exemplo, aqui o ângulo de 30 graus, que é positivo, o ângulo de 45 graus, o ângulo de 90 graus, o ângulo de 180 graus e o ângulo de 360 graus. Então, notem que todos esses ângulos são positivos, então nós sempre representamos o lado inicial sobre o segmento OA. Em seguida, fazemos a abertura de acordo com a medida desse ângulo, certo? Então, aqui 30 graus, 45 um pouquinho maior, 90 graus, né, o ângulo reto, 180 graus, né, o ângulo raso, e 360 graus, que corresponde a uma revolução completa, ok? Aqui embaixo nós temos os mesmos ângulos, né, só que com a notação em radianos, né, a medida dada em radianos, né? Então, 30 corresponde a π sobre 6, 45 π sobre 4, 90 graus corresponde a π sobre 2 radianos, 180 graus a π radianos e 360 a 2π radianos, ok? Bom, voltando, né, aos quadrantes, né, então dado um ângulo entre 0 e 360 graus, ou equivalentemente entre 0 e 2π radianos, então, se esse ângulo alfa estiver entre 0 e 90 graus, ou equivalentemente entre 0 e π sobre 2 radianos, então o extremo, né, do arco determinado por alfa, ele estará no primeiro quadrante. Ou seja, ao denotarmos alfa aqui, então nós temos que o lado final do ângulo estará contido aqui no primeiro quadrante, o pontinho B, né, que é o extremo do arco determinado por esse ângulo, ele estará então aqui em algum ponto dessa região, ou seja, no primeiro quadrante. Analogamente, né, se o meu ângulo estiver então entre 90 e 180 graus, ou entre π sobre 2 e π radianos, então o extremo do arco determinado por ele estará aqui no segundo quadrante. Se esse ângulo varia então entre 180 e 270 graus, ou equivalentemente entre π radianos e 3π sobre 2 radianos, então o extremo desse arco estará aqui no terceiro quadrante. Se esse ângulo varia se ele estiver entre 270 graus e 360 graus, então o seu extremo, né, estará representado aqui no quarto quadrante, ok? Bom, mas o que acontece se esse ângulo alfa for maior que 360 graus? Por exemplo, se esse ângulo for 450, 540, enfim, qualquer valor maior que 360, ele pode ser representado no ciclo trigonométrico? Bom, sim, ele pode, só que a sua representação ela vai coincidir com a representação de um outro ângulo entre 0 e 360 graus. Por isso, nós temos a definição de arcos côngruos. Então, nós dizemos que dois arcos são côngruos quando eles possuem uma mesma origem e uma mesma extremidade ao serem representados no ciclo trigonométrico. Por exemplo, os ângulos de 60 graus e 420 graus, eles determinam os mesmos arcos, né? Então, os seus lados, representados aqui pelos segmentos OA e OB, nós podemos ver que eles estão sobre os mesmos segmentos, né? Embora esses ângulos tenham medidas distintas, né? Ao serem representados no ciclo trigonométrico, eles determinam então arcos côngruos, né? Os arcos AB aqui representados. Então, como fazemos, né? Então, para representar 60 graus, nós colocamos aqui o lado inicial no segmento OA e fazemos um deslocamento até obter, então, uma abertura aqui de 60 graus, né? Até obter uma inclinação de 60 graus aqui para o meu segmento OB. Então, OB será o lado final do meu ângulo, né? Então, o ângulo de 60 graus determina um arco aqui, né? De origem A e extremidade B, ok? Cuja medida angular é exatamente 60 graus. Bom, e 420? 420 graus, pessoal, é exatamente 360 graus mais 60 graus. Então, ao representarmos esse ângulo no ciclo trigonométrico, como nós fazemos? Bom, fixo aqui, né, o lado inicial no segmento OA
e aí realizo um deslocamento até obter uma abertura de 420 graus, ou seja, eu faço uma revolução completa até chegar aqui no 360 e depois continuo com mais uma abertura de 60 graus. Ao fazer isso, o lado final do meu ângulo será aqui esse segmento OB. Como aqui eu me desloquei mais 60 graus após o 360, então esse segmento OB é exatamente esse segmento aqui, eles são iguais. Então, o ângulo de 420 graus, ele não é igual ao ângulo de 60 graus, porém, ele determina o mesmo arco aqui no ciclo trigonométrico, porque a origem desse arco é o ponto A e a extremidade é o ponto B. Então, como esses ângulos, apesar de distintos, determinam o mesmo arco, né? Aqui a medida angular do arco AB é 60 graus também. Então, nesse caso, nós dizemos que 60 graus e 420 graus determinam arcos côngruos, né? Ou são arcos côngruos, nós também podemos dizer assim. Bom, além de podermos reconhecer arcos côngruos através das suas respectivas representações no ciclo trigonométrico, existe também uma equação que descreve essa relação existente entre os arcos côngruos, né? Que é a seguinte. Então, consideremos dois ângulos, alfa e alfa zero, de forma que o alfa zero obrigatoriamente está no intervalo 0,360 graus. Dessa forma, nós dizemos que os arcos determinados pelos ângulos alfa e alfa zero são côngruos se e somente se alfa pode ser escrito como alfa zero mais um múltiplo de 360 graus, ou seja, se e somente se alfa é igual a alfa zero mais k vezes 360 graus, onde k é um número inteiro qualquer. Então, notem que k pode ser zero, pode ser positivo ou negativo, qualquer número inteiro, ok? Equivalentemente, né, se nós considerarmos as medidas desses ângulos em radianos, então nós assumimos que alfa zero varia entre 0 e 2π radianos, obrigatoriamente, e nós dizemos que alfa e alfa zero são ângulos que determinam arcos côngruos, se e somente se alfa pode ser escrito como alfa zero mais 2kπ, ou seja, se e somente se alfa é igual a alfa zero mais um múltiplo de 2π radianos, certo? Aqui também, então, o k está representando um número inteiro, né? Se nós olharmos, então, para essas equações, né? Então, se eu passar esse alfa zero subtraindo do lado de cá, então dizer que dois ângulos determinam arcos côngruos é a mesma coisa que dizer que a diferença entre eles corresponde a um múltiplo de 360 graus, quando esses ângulos estão em graus, lógico, ou que a diferença entre eles corresponde a um múltiplo de 2π quando esses ângulos são dados em radianos, certo? Então, dois arcos são côngruos quando a diferença, né, dos ângulos que os determinam é um múltiplo de 360 graus ou equivalentemente 2π radianos, ok? Nesse caso, né, em que nós temos dois arcos côngruos, né, alfa e alfa zero, então nós dizemos que o alfa zero, né, que está aqui, né, fixado entre 0 e 360 graus, que ele é a primeira determinação positiva de alfa, ok? Nós vamos ver exemplos sobre essa definição. No primeiro exemplo, então, vamos verificar se os arcos de 135 graus e 495 graus são côngruos. Como nós devemos proceder? Bom, basta subtrair, nesse caso, um ângulo do outro e verificar se o resultado dessa diferença, né, corresponde a um múltiplo de 360 graus, de acordo com as equações que nós acabamos de ver. Bom, fazendo a subtração, nós obtemos que 495 menos 135 graus é igual exatamente a 360 graus. Dessa forma, sim, 360 é um múltiplo de 360, logo 135 graus e 495 graus são arcos côngruos. Tranquilo, né? Aqui, então, está a representação do ângulo de 135 graus no ciclo trigonométrico.
Se nós representarmos também o 495 graus, nós vamos verificar que também o lado inicial desse ângulo será OA e o 495 será então dado por toda uma revolução aqui, mais o ângulo de 135 graus. Exemplo 2. Verifique se os arcos de menos 765 graus e 45 graus são côncavos. Bom, de novo, nós precisamos subtrair um ângulo do outro e verificar se o resultado obtido, é um múltiplo de 360 graus. Bom, subtraindo então 45 de menos 765, muito cuidado aqui com os sinais, nós obtemos o ângulo de menos 810 graus, que não é um múltiplo de 360. Notem que aqui o problema não é esse ângulo, menos 810 graus, ser um ângulo negativo, ok? Ele pode ser negativo, não tem problema. A questão aqui é que ele realmente não é um múltiplo de 360, né? Se eu dividir 810 por 360 graus, eu não obtenho um resultado exato, né? A minha divisão terá um resto diferente de zero. Bom, dessa forma, então, nós podemos dizer que menos 765 graus e 45 graus não são côncavos. Bom, então nós vimos no exemplo 2 que o ângulo de menos 765 graus não determina um arco côncavo ao ângulo de 45 graus. Aí a próxima pergunta é, esse ângulo de menos 765 graus, será que ele é côncavo, A que arco, a que ângulo entre 0 e 360 graus, Então, fazer essa pergunta é a mesma coisa que perguntar qual é a primeira determinação positiva de menos 765 graus, que é o que nós vamos responder aqui. Então, para encontrar a primeira determinação positiva de menos 765 graus, nós precisamos escrever o menos 765 no formato daquelas equações que nós vimos aqui, então dessa equação aqui, certo? Eu tenho aqui menos 765 graus e eu quero escrevê-lo nesse formato aqui. Ao escrevê-lo nesse formato aqui, o ângulo obtido aqui no α0 será a minha primeira determinação positiva, de acordo com a definição que nós vimos. Ok. Então, como nós devemos proceder? Bom, o primeiro passo é dividir o ângulo dado por 360 graus. Ao fazermos isso, nós obteremos um quociente e um possível resto. Nesse caso aqui, ao efetuar a divisão, nós obtemos um quociente menos 2 com o resto menos 45. Através do algoritmo da divisão, nós podemos escrever então menos 765 como menos 2 vezes 360 menos 45 graus, que foi o que eu escrevi aqui. Então, lembre-se do algoritmo da divisão. Se P é o meu dividendo, no caso aqui menos 765 graus, D é o meu divisor, então, nesse caso aqui, o resultado obtido menos 2 é chamado de quociente e o resto indicado aqui por R. Então, substituindo esses valores aqui nessa equação, nós obtemos o quê? Menos 765 é igual a menos 2 vezes 360, mais o resto, que nesse caso é menos 45 graus, que é o que está escrito aqui. Então essa aqui parece muito aquela equação sobre a qual nós conversamos, O alfa é o menos 765, o α0 seria o menos 45, K seria menos 2 e o 360 está aqui igual. Então, acabou? Posso dizer então que α0 é dado por menos 45 graus, ou seja, que a primeira determinação positiva de menos 765 graus é igual a menos 45 graus? Não podemos, Por quê? Porque na definição da primeira determinação positiva diz que esse ângulo α0 ele deve estar obrigatoriamente entre 0 e 360 graus. Menos 45 não está nesse intervalo.
Então, menos 45 não é a primeira determinação positiva do ângulo dado. Faz sentido, né? Um ângulo negativo não pode ser uma determinação positiva. Então não é possível encontrar a primeira determinação? Não, é possível sim. Como nós devemos proceder? Bom, então, após fazer essa divisão e encontrar o resto, nós devemos somar o resto encontrado com 360 graus, que foi o que eu fiz aqui. Então, ao somarmos 360 graus com menos 45, nós obtemos um ângulo que está no intervalo exigido de 0,360 graus. Então, a primeira determinação positiva do meu ângulo de menos 765 graus é dado pelo ângulo de 315 graus. Notem que aqui eu tenho as duas representações, né, dos ângulos de menos 45 graus e 315 graus no ciclo trigonométrico. Como nós fazemos então para mostrar que eu consigo sim, né, escrever o menos 765 graus, né, no formato da minha equação de arcos côncavos, né? Então, encontrando essa primeira determinação positiva, 315, nós podemos subtrair 315 de menos 765 e dividir esse valor por 360. Ao fazer isso, nós encontraremos o valor de K. Então, vamos um passo de cada vez. Se subtrairmos de menos 765 o valor de 315, então nós obteremos o valor de menos 1080. Menos 1080 dividido por 360 corresponde exatamente a menos 3. Isso significa, pelo algoritmo da divisão, que menos 765 é igual a 315 menos 3 vezes 360 graus. Ou seja, eu tenho a equação da relação, né, de arcos côncavos com o meu alfa zero no intervalo 0,360, conforme exigido na definição de primeira determinação positiva. Portanto, nós podemos então sim dizer que 315 é a primeira determinação positiva do ângulo de menos 765 graus. Vamos para o nosso último exemplo. Encontre a primeira determinação positiva de 19π sobre 2 radianos. Então, nesse exemplo, né, a medida do ângulo é dada em radianos. O que nós devemos fazer? Bom, primeiramente, nós podemos fazer a conversão desse ângulo de radianos para graus. Por exemplo, nós sabemos que π radianos corresponde a 180 graus, então eu posso simplesmente substituir. Então, ao fazer isso, nós temos então que 19π sobre 2 é igual a 19 vezes 180 graus sobre 2, que é igual, então aqui eu simplifiquei, a 19 vezes 90 graus, que é igual a 1710 graus. Bom, então agora eu tenho o valor do meu ângulo em graus. E nós devemos proceder como nós fizemos nos casos anteriores. Então, o primeiro passo é dividir o ângulo dado por 360. Ao fazermos isso, nós obtemos um quociente 4 e um resto de 270 graus. Notem, ao fazer esse mesmo caminho no exemplo anterior, nós encontramos aqui um resto negativo de menos 45 graus. E por isso nós tivemos que fazer uma adaptação para encontrar a primeira determinação positiva. Nesse caso, porém, ao fazer a divisão, nós obtemos um resto positivo no intervalo aqui 0,360 graus. Então, o valor encontrado já é a minha primeira determinação positiva. Notem, né, que através novamente do algoritmo da divisão, P aqui o dividendo é 1710, o divisor é 360, o quociente obtido 4, o resto obtido 270. Então, substituindo esses valores, nós podemos escrever 1710 como 270 mais 4 vezes 360 graus. 270 está no intervalo desejado, então a primeira determinação positiva corresponde ao ângulo de 270 graus.
Como o enunciado foi dado em radianos, nós podemos fazer a conversão novamente, né, para responder também em radianos. Então, 270 graus nós sabemos que corresponde a 3π sobre 2 radianos. Então, 3π sobre 2 radianos é a primeira determinação positiva do ângulo de 19π sobre 2. Ok, pessoal? Aqui está a representação dessa primeira determinação positiva, né, 270 graus ou 3π sobre 2. E assim nós encerramos essa aula. Muito obrigada e até a próxima!